Oi pessoal, tudo bom? A ideia desse vídeo é eu explicar um pouquinho para vocês quais são as possibilidades de organizar dentro do Operandi aquelas demandas de rede social. Tá? Vamos imaginar que, por exemplo, vocês abrem projetos por mês para cada cliente. Então eu tenho aqui esse Redes Sociais Abril 2021 para o cliente Jara Arquitetura. Aqui dentro eu já deixei lançado 2 jobs, um de agenda tática, onde a gente vai organizar aquela parte de planejamento mais estratégico, né? Quais vão ser os temas abordados no mês de abril para esse cliente, se internamente isso está aprovado, se isso foi aprovado com o cliente. Se isso foi aprovado com o cliente, seria interessante daí que vocês repassassem esse conteúdo para o tráfego, e aí sim o tráfego vai abrir, né? Todas as demais atividades para o pessoal da agência. Aqui eu já deixei montado um job de post, mas né, lembrando que a gente vem aqui, adiciona e coloca lá, post. Tá. Por que eu abri dessa forma? Tem texto, layout e programação de post. A gente sempre orienta que dentro do Operandi, cada job represente uma peça. Então, se eu vou fazer lá 15 posts no mês de abril para essa cliente, seria interessante que eu tivesse 15 jobs abertos dentro desse projeto. Eu fiz esse job raiz com essa informação aqui tema, que é uma informação genérica. Coloquei aqui os responsáveis, o tempo estimado, coloquei o prazo. Esse briefing é um briefing genérico de imediato. E como que a gente vai lançar o resto das demandas de forma ágil? Eu venho aqui e aplico o repetir, que é uma funcionalidade no Operandi, onde a gente pode criar repetições diárias, mensais ou semanais. Tá? Dá para criar até 50 repetições por vez. Eu vou colocar aqui como se eu quisesse criar mais 10 posts. Tá? E tá vendo que vai gerar o quê? Um total de 11 jobs no sistema. Vou colocar aqui apenas dias úteis para não acabar caindo num sábado, num domingo. Por quê? Esse intervalo que eu estou colocando aqui, um dia, ele vai pular esse intervalo em cima dessa data original que eu coloquei, o dia 29. Salvo. Ó, tá vendo que ele criou mais 10 posts, eles são iguaizinhos, o post raiz. O que mudou foi o prazo, ele deu aquele pulo no prazo. Então, por isso que eu falei, deixar algumas informações um pouco genéricas, tipo o tema e o briefing, porque depois pontualmente a gente vai em cada um e aí realmente modifica aqui o que vai ser comentado nesse post. Tá? Da mesma forma a questão do briefing. Tá vendo que pulou aqui dentro também os prazos, né, conforme a gente modificou. Acho interessante que naquele briefing do projeto vocês coloquem informações macro do que vai ser trabalhado durante o mês de abril, ou um pouco sobre esse cliente, né, diretrizes de criação para vocês criarem as peças para Jara Arquitetura. Por quê? O criativo, quando ele está olhando aqui o job, ele consegue pescar também o briefing do projeto, ó. Tá vendo? Então aqui eu acho legal deixar informações gerais e no briefing do job a gente deixa algo específico para o que está sendo trabalhado aqui nesse post. Ok. Por que eu faço essa sugestão de abrir uma peça por job? Porque dessa forma a gente vai entender exatamente o tempo de criação de cada post, a gente vai entender quais posts tiveram retrabalho e quais não tiveram. Eu tenho um campo de briefing para cada post, então se ali no briefing eu já quiser deixar, né, qual vai ser a legenda dessa postagem, ok, é tranquilo e a gente não fica com receio de que alguém vai confundir os posts entre si. Eu sei que vão ter agências que não trabalham dessa forma, porque às vezes elas organizam
as postagens da semana. E ali elas já fazem realmente de uma vez, assim, quais são os temas da semana, qual vai ser o conteúdo textual, quais vão ser as artes, a gente já aprova e já programa tudo junto. Realmente é um trabalho feito de forma simultânea e não tão fragmentada como eu fiz nesse exemplo. Quando for assim, existe uma outra forma de organizar as demandas no sistema. Ó, redes sociais abriu, tá? O cliente é o mesmo. Deixei aqui 2 exemplos. O primeiro da agenda tática, que vocês ainda podem fazer, né, esse job de planejamento do mês. Essa opção aqui, eu tô separando por semana. Tá vendo que eu coloquei aqui 3 posts, ou seja, eu tô comprimindo 3 peças em um único job. Por quê? Aí aqui a gente organiza o briefing da semana, coloca todas as informações e tal. Eu tô quebrando aqui, ó, uma tarefa de texto, uma tarefa de arte, uma tarefa de texto, uma tarefa de arte. Por quê? Eu quero que eles façam um post no dia 29, outro no dia 30, outro no dia 31. Depois a gente faz a aprovação com o cliente, e se o cliente aprovar, a gente já às vezes faz uma adaptação para stories, e a pessoa que faz as programações já pega todas essas artes, esses documentos e programa nas redes sociais. Deixei previsto uma tarefa de alteração, porque em muitas situações existe mesmo, né? Sempre o cliente vai pedir algum ajuste, alguma alteraçãozinha. Daí eu posso usar essa tarefa aqui, né? Colocar responsável, prazo. Claro, onde que vão ficar as instruções da alteração? Ou vocês deixam no comentário, ou vocês deixam aqui no campo do briefing. Não teve nenhuma alteração essa semana? Que maravilha! Cancela a tarefa de alteração e nem uso, e o resto a gente manda bala. Existe outra opção, que é assim, ó. Eu comprimi na mesma tarefa os 3 textos, os 3 layouts, e coloquei aqui um tempo maior de criação. Do dia 29 até o dia 30, a pessoa faz esses textos, aí do dia 30 até o 31 a outra pessoa faz as artes. Tá vendo que eu tô trabalhando até com horários, né? Até o meio-dia, depois a outra pessoa pega quando voltar do almoço, faz as artes e tudo mais. O resto da sequência é que nem aquele job que a gente já olhou, tá? Quando vocês forem fazer dessa forma, por favor, informem aqui o número de peças que vocês estão comprimindo em um único job, porque essa informação depois fica presente no relatório, então fica mais fácil de vocês entenderem, por que demorou, 2 horas para fazer esse job. Tinham vários cards que a gente estava trabalhando em um único job, certo? Existe mais uma opção. Muitas agências trabalham com campanhas, tá? Campanhas, eventos, lançamentos de produtos, coisas assim. Então, eu fiz esse exemplo, lançamento, né? Coleção Outono e Inverno 2021. Dentro, eu coloquei um job, deixa eu até puxar aqui, ó. Tem coisa que já foi concluída aqui, ó. Tá vendo? 2/4, porque tem job que já foi concluído aqui dentro. Vou mostrar pra vocês o que eu já fiz. Teve um job de planejamento, teve um job de peça conceito, ambos já foram feitos, já foram aprovados com o cliente, beleza. Aí eu tô começando a desdobrar essas peças. E-mail marketing, pode ter landing page, pode ter folder, pode ter, né, uma infinidade de coisas. É bem provável que dentre elas vai ter algum tipo de card de rede social. Como a gente está trabalhando a campanha, eu comprimi em um único job esse pack de posts, tá vendo? São 8 cards aqui dentro. Aí eu coloquei lá régua de conteúdo, que é a parte textual mesmo, o layout, a aprovação e aí a programação dos posts, tá? Isso é uma possibilidade, tem agências que trabalham dessa forma. O que vai acontecer com isso nos relatórios? O relatório, ele não vai conseguir fazer uma interpretação textual e entender, 8 cards, beleza, então vamos contabilizar 8 peças para o cliente, né, no relatório. Não, o relatório ele vai ler sempre por linhas de job. Então, por exemplo,
Vim nos relatórios Jobs Pauta. Vamos filtrar. Ó, ele está mostrando aqui que 2 jobs já foram concluídos e a gente tem 2 jobs em aberto. Que realmente era o que a gente viu lá. Desses 2 jobs concluídos, um foi concluído dentro do prazo, o outro não. Aqui está mostrando os status em que os jobs se encontram. Tá vendo que no detalhado fica o título do job? Então isso daqui vocês podem compartilhar com o cliente no final da campanha e tudo mais. E é uma forma dele entender que, beleza, aqui a gente comprimiu, fez 8 cards. Não é que foi feito só um post, né? Foram feitos um grupo de postagens que eu organizei nesse único job. Para o gráfico do operandi, ele vai ler sempre as linhas aqui. Então, no resumido, ele vai considerar 4 jobs, porque são 4, né, cards de jobs que a gente está trabalhando no sistema. Quando eu peço para vocês não começarem a agrupar um monte de peças dentro de um único job, é justamente por conta dos relatórios, para ficar mais transparente para vocês e para o cliente o volume de demandas que está sendo trabalhado mesmo por cada projeto. Claro, isso também impacta um pouco nas pautas, né? A pauta vai ser muito mais fluida se eu quebro e abro jobs por peças. Se eu começo a montar um monte de peças em um único job, depois vai ser difícil com os status de eu identificar. Tá, isso aqui tá o quê? Em redação, tá em layout, tá em aprovação, né? Porque a gente tem um status por job, lembrem disso. Dicas que eu passo para vocês, então. Nesses títulos, trabalhem com padrões. Se vocês vão ter que comprimir algumas peças aqui dentro, coloca isso, pack de post, e aí fala quantos vão ser feitos aqui dentro, tá? Às vezes tem pessoas que vão fazer packs de e-mail marketing, aí fala quantos que vão ser feitos aqui dentro, beleza? Se vocês forem separar cada job uma peça, vocês podem trabalhar com um padrão, por exemplo, e definir isso é post simples e isso daqui é post complexo. O que seria um post simples? Aí coloca no título. Um post estático, né? Um post estático, um post que, enfim, é bem tranquilinho de fazer e tal. Um post complexo, um post que tem alguma animação, um GIF, um carrossel, aí vocês poderiam colocar isso também, complexo, para ficar mais claro para o cliente depois, quando vocês forem compartilhar esses resultados com ele. São algumas opções, né? Tem 3 opções aí para vocês organizarem as demandas. Claro, cada agência é uma agência, então se vocês tiverem dúvidas, algo assim, chama a gente no chat da central, compartilha um pouco como que vocês organizam um fluxo de cada agência, para cada cliente, também para a gente chegar junto em algum consenso que vai funcionar para vocês, mas também vai funcionar nas pautas e nos relatórios. Beleza, gente? Espero que esse conteúdo tenha sido relevante para vocês.